horário de sexta, hora sexta, é meio-dia. Então, para você entender o texto, e era sexta-feira, que era antes da Páscoa, e quase ao meio-dia. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. É Pilatos que está falando isso. Então lembra, na sexta-feira, meio-dia, Pilatos apresentou Jesus como rei para o povo, um pouco antes do povo mandar crucificá-lo, ok? Só para a gente se situar e ter noção do que estamos lendo, que a gente pensa assim, é preparação, é gente cozinhando, fazendo, também, mas lembre-se, quando se fala em preparação da Páscoa, é sexta-feira, e Jesus estava ao meio-dia da sexta-feira perante o povo, depois de já ter sido apanhado, coroado de espinhos e açoitado. Feche os olhos comigo, por favor. Querido Pai, eu estou aqui. E eu dependo totalmente do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito conduziu aquela sexta-feira. O Teu Espírito estava lá consolando. O Teu Espírito pode falar como foi. Eu não tenho noção. Tudo que eu falo é conjecturar. Mas viver aquele momento, viver aquele tempo, foi o Senhor. E o Senhor pode falar hoje novamente. Eu estou aqui. Eu me coloco diante do Senhor para que o céu desça nesse lugar a partir de agora. Que o ambiente agora se torne um ambiente de glória. Que o ambiente se torne totalmente celestial, espiritual. E toda aí qualquer interferência, todo poder que não vem de Ti, e toda dificuldade de entendimento, na mente, no ouvido, no coração, eu peço que seja retirado desse lugar no nome de Jesus. E eu peço que tanto ouvidos, mentes e corações, ao som da minha voz, sejam tomados pelo Teu amor, pelo Teu poder, e o Senhor retransmita aquilo que o Senhor transmite no meu coração, que seja repassado ao coração deles, que eles venham entender o comprimento, largura e profundidade do Teu amor, que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, que o céu desça nessa terra, nesse lugar em específico, nessa igreja, e que o Todo-Poderoso retransmita o seu coração e o pulsar do seu coração naquele dia de sexta-feira. Que o Senhor fale conosco. Usa-me para o Teu louvor. Venha sobre mim, Espírito de Deus, com uma porção de sabedoria. Enche-me de entendimento. Me dá profundidade, me dá riqueza do texto, me dá a revelação dele, e que a minha mente seja tão rápida quanto os meus lábios, e que eu venha entender exatamente por que estamos aqui, e qual é a mensagem para esta igreja nesta manhã. Peço também que os Teus anjos invadam este lugar, e todo poder impeditivo, todo poder que limita o entendimento do Teu povo, seja proibido agora no nome de Jesus. E eu libero do céu palavra fácil e entendimento fácil, ouvido fácil e coração fácil. E eu libero também, Senhor, que os Teus anjos se acampem neste lugar e aqui se torne o arraial dos santos, que haja proteção na mente. Libera o ouvido, libera o entendimento, libera a mente, libera o coração, porque hoje o Senhor vai fazer sinais e maravilhas neste lugar. Então eu peço que todos nós que entramos para este culto, jamais saiamos daqui sem primeiro dizer: o Senhor estava neste lugar. Eu ouvi a sua voz e fui abençoado por ela.
Assim eu oro, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, gente? Deixe-me ler com vocês, de maneira oficiosa agora, segundo o nosso entendimento, João capítulo 19, versículo de número 14. Só vou ler um versículo, para que este versículo se torne pano de fundo para a nossa mensagem. E era a preparação da Páscoa, ou seja, sexta-feira, quase ao meio-dia, e Pilatos disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Povo querido, bendito e santo do meu Deus, a velocidade de uma lesma é de 1 milímetro por segundo. Isso significa que ela precisaria de pelo menos 2 dias para andar 1 quilômetro. Se eu colocar uma lesma no fundo dessa igreja, e eu colocar uma maçã aqui em cima, e se a lesma tiver a capacidade de percepção da maçã, porque ela só vê vultos e figuras, sombras, mas vamos dizer que ela tem a capacidade e a percepção de entender que aqui tem uma maçã. Para ela vir do fundo da igreja até este lugar, ela levaria aproximadamente 5 horas. E quando o seu cérebro consegue identificar a maçã aqui, ela parte em direção à maçã. Mas, se imediatamente após o seu cérebro interpretar e definir a maçã e começar a caminhar, logo em seguida, eu tirar a maçã daqui e trazer a maçã para outro lugar, ela continuará caminhando em direção à maçã, como se houvesse maçã, mesmo não existindo maçã. Por quê? Porque a capacidade de raciocínio da lesma é tão lento, que ela não consegue ver a minha ação. A minha ação é mais rápido que a visão da lesma. Estudiosos dizem que uma lesma tem 126 vezes mais lento que o ser humano na capacidade de enxergar e perceber as coisas. Eu, de verdade, nunca parei para estudar a lesma, tá? Bem entendido. Porém, isso é interessante na comparação da lesma conosco. A minha capacidade, claro que num grau menor, mas a minha capacidade de ver as ações de Deus é semelhante à da lesma comigo. Presta atenção no que eu vou falar. Muitas vezes Deus já tirou a maçã, e eu continuo vendo maçã, e a maçã não está mais lá. E por que eu continuo vendo a maçã? Porque entre nós e Deus, dadas e guardadas as devidas proporções, a mesma coisa acontece. A minha capacidade de raciocinar, de interpretar, de ver, de sentir, de entender os seus atos poderosos é idêntico à da lesma comigo. Eu tenho tanta dificuldade de ver o que Deus está fazendo e não acompanho os processos e nem ando nos compassos das suas ações, como a lesma tem dificuldade de entender como eu tirei a maçã. Quando ela chegar aqui, ela vai ver que não tem mais maçã. Eu já tirei há muito tempo, mas ela continua caminhando teimosamente em direção à maçã, porque a sua capacidade de percepção e de raciocínio, mediante a minha ação, é muito lenta.
Escute agora o que diz a palavra do Senhor. Isaías 55:9 diz que eu e você temos dificuldades para entender como Deus trabalha e como Deus age, porque Ele diz que os céus são mais altos do que a terra, assim também os pensamentos dEle são mais altos do que os meus pensamentos, ou seja, eu não alcanço. Quando Deus diz, apenas creia, e será feito, e será seu, é porque Ele já fez. Quando Deus diz, quando Ele promete que vai fazer e que vai te dar, quando Ele diz, Abraão, vai para a terra que eu te darei, é porque a terra já está pronta. Ele não vai preparar a terra já está pronta. Quando Ele diz, creia, é porque Ele já fez. Quando Ele diz, tudo é possível, é porque Ele já ordenou o impossível se tornar possível. Ou seja, a Bíblia diz, Isaías 46:10, eu vou dar com a sua permissão, eu vou dar um nó na sua percepção de Deus agora. Isaías 46:10 diz que Deus é o que anuncia o fim ainda no começo. Estou vendo sair fumacinha na cabeça de alguns. Presta atenção. O que Deus quer dizer é que o Deus das Escrituras, Ele não começa pelo começo, Ele começa pelo final, porque antes de começar Ele já tem tudo feito. Louvado seja Deus. Mesmo assim, o raciocínio da lesma é tão lento para ver a minha ação, que ela continuará enxergando a maçã, mesmo a maçã não estando lá. A minha capacidade de ver as ações de Deus também é semelhante à da lesma. Deus já tirou a maçã da minha vida há muito tempo, e eu ainda continuo teimosamente gritando com Ele, falando com Ele, orando com Ele, pedindo a Ele, e clamando a Ele por maçã, e Ele já tirou. Guarde o que eu vou dizer. Esse texto, ele vem nos trazer algo muito poderoso. Agora eu entendo quando o livro de Josué tem dois versículos que me impressionam. Um deles está no capítulo 21, verso 45 do seu livro, onde ele diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas coisas ou boas palavras que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Claro que se cumpriu, porque Deus fala pelo final. Fala pelo final. E por que eu tenho que começar? Porque alguém tem que chegar ao final. Mas Deus já tem tudo, pronto, feito. E o que diz respeito a mim? A mim é que a minha vida já está terminada. Não entendeu? A sua vida já está terminada. Mas e por que eu vivo então? Para que você possa terminá-la. Por isso que você começa e vive ela. Mas ela já está terminada. Deus já escreveu no livro dele, o Salmo 139 diz que no livro dele, tudo a nosso respeito já foi escrito. Tudo já está terminado. E a Bíblia diz em Números 23:19 que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Tendo Ele dito não fará, certamente Ele fará. Tendo Ele falado não cumprirá, certamente Ele cumprirá. Por que Ele cumprirá? Porque Ele já terminou a história. Se você entrar no livro de Apocalipse, no livro das Revelações, eu e você estamos vivendo o tempo das profecias se cumprirem. Nós estamos vendo profecias falarem conosco, elas estão tão atuais e acontecendo. E quando nós entramos na geopolítica, nós vemos então o que o mundo está vivendo, passando, e a gente compara com as profecias,
entramos em Apocalipse e a gente diz: uau, já estava escrito, estamos chegando agora nesse texto, agora estamos chegando nesse capítulo. Sabe por que fazemos isso? Porque ele já escreveu tudo o que vai acontecer. Tudo está nas suas mãos. Hebreus 10, 23 diz: fiel é o Deus que prometeu, o qual também o fará. Se Ele prometeu algo na sua vida, não duvide, não questione, não reclame, não murmure, porque já está feito. Se Ele prometeu, é porque Ele tem a capacidade de cumprir. Ele vai cumprir exatamente o que prometeu. Essa é a palavra. Mas Rinaldo, o grande problema meu não é Deus, é a psicologia. Porque a psicologia diz que até os 12 anos de idade, uma criança, um adolescente, ele ouve 600 mil nãos. Não pode, não faça, não coma, não fique na chuva, não durma desse jeito, não pegue, não, e de repente, eu venho para uma cultura diferente, eu entro pela palavra de Deus, no viés de Deus, e Ele diz: tudo é possível ao que crê. Só que eu comecei a interpretar a vida na ótica da negatividade, da impossibilidade, da limitação e da dor. E eu sou confrontado por Deus em crer. A pergunta é: meu Deus, o que eu faço? E a resposta é: pare de raciocinar como uma lesma e comece a crer como filho. Vira para alguém que está do seu lado e veja se ele é uma lesma. E se você rir, tem grandes possibilidades de ter uma lesma aí do seu lado. Nossa, multiplicou os risos agora. Gente, agora eu falei lesma na parte de raciocínio, não é que é bonito igual lesma. Entendeu? Fala assim comigo: ah, bom. Entendeu? Vamos ver então se tem gente raciocinando como lesma nas Escrituras. João capítulo de número 11. Meu Deus, Lázaro morre e Jesus é avisado. E Jesus decide ainda ficar mais 2 dias no lugar onde ele estava com os discípulos. E não vai atender ao chamado do seu amigo, porque ele fora avisado que ele estava à morte. E Jesus chega em Betânia 4 dias depois de morto. Então, a cultura judaica tem um pormenor, tem uma coisa interessante. Eles acreditavam que até 3 dias a alma ficava do lado do corpo, e a pessoa podia voltar. Por isso que Jesus voltou só no 4º dia, para mostrar que não há cultura e que não é a religião quem determina o poder e a condição de ressuscitar alguém. Então Jesus, de propósito, ficou mais 2 dias, ele chegou com 4 dias de morto. Mas vamos para o capítulo 11 e vamos falar sobre ele, e vamos entender e interpretá-lo da maneira como Deus quer nos ensinar hoje. Olha o que diz, 11:21, no diálogo com Marta, ela fala assim para Jesus: ah, se o Senhor estivesse aqui, com certeza meu irmão não teria morrido. Agora o verso 23, Jesus fala para ela: teu irmão Marta há de ressuscitar. O verso 24 ela diz: claro que ele vai ressuscitar no último dia. Isso a nossa cultura, a nossa religião já ensinou. O judaísmo ensina que haverá ressurreição dos mortos no último dia. Então no verso 25 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, glória a Deus. E o que você entendeu disso? Eu comecei dizendo a vocês que uma lesma tem 126 vezes, ela é 126 vezes
inferior a nós na capacidade de visualizar, interpretar e perceber as coisas. Marta perdeu o seu irmão. Fazem 4 dias e ele já está sepultado. Jesus chega e ela fala com ele: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Passado. Jesus diz: Marta, ele vai ressuscitar. Presta atenção. Marta, ele vai ressuscitar. E ela agora joga para o futuro. Primeiro, ela vê a ótica do passado. Agora ela vê a ótica do futuro. Eu sei, na ressurreição dos mortos, lá na frente. Mas qual era a realidade dela agora? O irmão ela estava sem irmão. Ela precisava de ajuda lá atrás no passado, ou lá na frente do futuro, ou no momento presente. Então Jesus sabe quando eu e você precisamos de ajuda. O que ele diz? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava querendo falar outras coisas para ela e ela não pegou. Marta, no céu não tem um forno de reprodução de mortos. No céu não tem uma linha de montagem, de produção de redivivos. Não tem um conjunto de pessoas ou anjos, uma fábrica tocada por anjos que pega as pessoas e faz uma recomposição de gente que morreu. Ele disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Não é uma frase feita. A ressurreição e a vida é uma pessoa. Não é alguma coisa que eu percebo ontem ou amanhã. A ressurreição e a vida, a salvação, a solução, é hoje, é uma pessoa. Ele simplificou o entendimento para nós, para que eu e você não raciocinemos como Marta. Ele diz: eu sou, eu sou, eu sou. Perceba a lentidão de Marta, que é parecida com a nossa. A vida estava ali, a ressurreição estava ali, a solução, o problema, Lázaro, ele estava dizendo, está resolvido aqui. Eu cheguei, a ressurreição sou eu, e a vida que falta nele sou eu. Ele há de ressurgir, e ela não conseguia ver. Assim somos nós com a palavra de Deus. Quando Deus, por isso que nós culpamos a Deus por todas as catástrofes do mundo, porque a nossa visão é míope, o nosso raciocínio é lento, os nossos pensamentos não são altos como o dele. Nós o questionamos em tudo. Tudo que Deus vai fazer na nossa vida, se não é do nosso jeito, nós não queremos. Gente, Jesus já tirou a maçã e Marta continuava vendo maçã. Jesus resolveu o problema da morte do irmão a partir do momento que ele estava ali, mas ela só conseguia ver a morte, ela só via maçã. Marta, nesse texto, sou eu e você. Marta, neste texto, Jesus está falando: Rinaldo, vira a chave, para de chorar, para de fazer orações repetitivas dia após dia. Eu vivo, eu estou vivo. Você falou comigo, apenas creia, porque a responsabilidade muda de lado. Antes de orarmos, nós jogamos a responsabilidade para quem pode nos ouvir, amém? Só que depois que oramos, a responsabilidade muda de lado, porque ele devolve a oração conforme fala a minha fé. Quando eu entro diante dele, ele está falando assim: eu sou a ressurreição do casamento que se perdeu.
Eu sou a vida do moribundo que jaz, que vegeta no leito de morte. Eu sou a saída segura no meio da sua tragédia. Eu sou o passaporte para o outro lado da vida. Quando ele diz isso, eu e você temos que entrar nos compassos das ações deles. Colossenses 1:27 vem nos dizer: Cristo, esse é um mistério. O mistério que esteve oculto no meio de todos os séculos é Cristo em nós, a esperança da glória. Gente, essa é a realidade minha e sua. A Bíblia diz o seguinte: aos quais Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Gentios somos nós, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A minha demora em reconhecer esse poderoso mistério que é Cristo em mim, a esperança do céu, me faz raciocinar demoradamente, me faz perder momentos, me faz perder oportunidades, me faz perder situações das quais eu provoco atraso na obra. Igreja, ouça isso: eu provoco atraso na obra e pela minha falta de fé, eu não deixo o poder ser derramado na terra. Mas isso é bíblico? Josué tem um outro versículo que me encanta. No capítulo 13, verso 1 do seu livro, ali Josué já está velho, avançado em idade. E Deus fala assim com ele: Josué, tu já estás velho e tem ainda muita terra para conquistar. Ele se deleitou tanto na terra, ele aproveitou tanto da terra, que ele não terminou a obra que Deus mandou para possuir a terra. Amado, querido, enquanto Cristo não for o único Senhor da igreja, enquanto nós estivermos dividindo Jesus com outras coisas, enquanto Ele não for a nossa prioridade, nós estamos perdendo o jogo contra o inferno. E ouça isso, porque eu vou orar a Deus para que você seja tomado por um senso de urgência absoluta nas informações que eu vou lhe trazer agora. Ouça isso e que o Espírito Santo mexa com você. Estatisticamente, nós somos a maior religião do planeta, com 2,6 bilhões de cristãos no mundo. Isso equivale a 30% da população mundial. Atualmente, 3 bilhões de pessoas no mundo nunca ouviram falar de Jesus, que corresponde a 40% da população do globo. No Japão, em mais de 550 anos de missões, 2,6% da população do Japão é cristã. Juntando toda a Europa, somente 9,9% são protestantes, 26% são ateus, e 4% muçulmanos, e 44% eles são católicos. E desses 44%, 50% deles não são praticantes. Na Inglaterra, o caos espiritual tomou aquela nação de uma tal forma que o lugar que já foi o berço do cristianismo, o lugar onde, com as suas enormes catedrais, onde outrora pregaram homens santos de Deus, como Whitefield, Wesley, como Spurgeon, como John Knox, hoje se tornaram pubs, que são bares noturnos, e os púlpitos que outrora receberam homens santos, hoje se fazem stripteases. Na França, tem mais de 55 mil vilas sem o Evangelho de Cristo. E a imigração muçulmana invadiu a França e planeja, através da densidade populacional, ou seja, gerar de 8 a 10 filhos os muçulmanos contra apenas um dos cristãos. Eles almejam tornar a França oficialmente maioria muçulmana até 2050.
No Oriente Médio tem um cristão para cada 500 muçulmanos. Em Israel tem apenas 1,9% da população cristã. A China tem 1,4 bilhão de habitantes. E fontes oficiais do governo dizem que na China 97 milhões de pessoas são cristãs. Mas fontes e dados não oficiais dizem que nas igrejas subterrâneas da China estão ocorrendo a chamada Operação Cupim, ou seja, Deus está comendo por dentro o sistema todo, onde os chineses estão se convertendo aos milhares e se reunindo às ocultas em pequenos grupos caseiros, e já somam 200 milhões de chineses convertidos a Cristo, ou seja, tem um Brasil inteiro convertido dentro da China. Mas ainda assim, se a história terminasse hoje, quase 900 milhões de chineses iriam para o inferno. A Índia tem 1,46 bilhão de habitantes, e lá tem 330 milhões de deuses, e apenas 2,3% da Índia é cristão. Isso significa que se Jesus voltasse agora, e tudo chegasse ao fim, nós teríamos aproximadamente 1,16 bilhão de indianos perdidos para sempre. De acordo com dados da OMS, 800 mil pessoas se suicidam anualmente. Segundo o Worldometer, uma fonte estatística em tempo real, 256.977 pessoas nascem todos os dias. 150 mil morrem todos os dias. A população do globo aumenta uma proporção de 107 mil habitantes diariamente, quase 70 milhões por ano. Mas, estatisticamente, de acordo com a velocidade da igreja, de acordo com a visão da igreja, de acordo com a percepção do evangelho pela igreja, estatisticamente, somente de 10 a 20% são alcançados pelo Evangelho de Cristo. Significa que de 70 milhões de pessoas que vêm para o globo todos os anos, somente 20%, se formos generosos, serão alcançados pelo Evangelho de Cristo. 56 milhões de pessoas que vêm para a vida todos os anos, nunca ouvirá de Jesus uma vez sequer na vida, jamais serão alcançados até a sua morte, e irão para o inferno. Isso porque 30 vezes mais pessoas nascem do que o número de convertidos. 1/4 de todas as nações da terra já estão debaixo de influência comunista, a mesma que já assassinou o cristão na casa dos mais de 100 milhões em toda a história. O nacionalismo árabe já fechou as portas da pregação do evangelho em vários países do mundo. O fundamentalismo islâmico está perseguindo, raptando, matando, estuprando mulheres cristãs nos países africanos e convertendo os africanos na proporção de 14:1. Ou seja, para cada 15 convertidos, 14 são muçulmanos e só 1 é cristão. Nós estamos perdendo o jogo. Isso não mexe com você. Cristo em mim é a esperança do céu. Estamos vivendo aqui numa Disneylândia, num passeio. Estamos achando que aqui a vida é paz e amor. A vida aqui é guerra. Eu tenho para mim que a igreja não entendeu o decreto de autoridade de Jesus quando do seu nascimento. Mateus 16:18, ele foi enfático, ele foi absoluto quando ele declarou: as portas do inferno não
prevalecerão, não resistirão a você, 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 a você que é a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra você. A ordem de Deus é essa: avance, ataque, invada, tome posse, tome território, desfaça as obras do inferno. A proposta nunca foi se defender heroicamente, mas sim avançar destemidamente e não parar até ver o poder de Deus derramado nesse lugar. A Bíblia, a igreja resiste e defende, mas a ordem é outra. A ordem é avança, entra nos lares, invada, entra na sua família que não conhece Jesus, entra lá no seu trabalho, entra no seu horário de almoço, invada o território, invada, arrebente com as portas do inferno, estabeleça o reino de Deus nos corações. O Salmo 144, eu amo o início dele. Ele fala: o Senhor adestra as minhas mãos. Sabe para quê? Não é para viajar e curtir, é para a peleja. Os meus dedos Ele prepara para a guerra. Eu digo para você, se eu fosse criado anjo, se eu não fosse criado ser humano, e Deus me criasse como um dos seus anjos, pode ter certeza que eu seria um guerreiro. Eu faria parte dos exércitos do Senhor, porque eu sou alguém que gosta de uma boa briga. E eu faria parte desse grande exército liderado por Jesus ou pelo arcanjo Miguel. Com toda certeza eu não descansaria até ver cumprido nessa geração a manifestação dos filhos de Deus. Irmão querido e amado, Cristo em mim, fale a esperança da glória. Como eu devo fazer? Hoje o Cláudio não veio. O Cláudio que sempre senta ali. Cláudio aqui de Iracemápolis. Eu vou dizer a você como você deve fazer. Quando o Cláudio se converteu, nós o levamos a Cristo e ele ficou tão apaixonado por Jesus. Ele mora em uma cidade chamada Iracemápolis. E essa cidade era comandada pelo padre da cidade. Naquele tempo não havia telefones celulares, então todos os recados eram dados na missa. E tudo que acontecia na cidade estava envolto à missa. Queriam saber das notícias da cidade, era só ir para a missa. E a missa aí, o padre determinava todos os acontecimentos da cidade. Igreja e Estado estavam juntos, lado a lado. O Cláudio se converte. Nós começamos as reuniões de atletas na minha casa, ele vai, levado pelo Vinícius, aceita Jesus e fica tão apaixonado por Jesus. Só que tem um detalhe: o Cláudio tinha todos os discos dos Beatles, e ele fazia todas as reproduções e cópias para toda a cidade. O Cláudio era bem de vida, sua família faz parte da diretoria daquela usina, daquela cidade. Sua mulher, a família da sua mulher faz parte daquela usina que comanda a cidade. E o Cláudio, apaixonado por Jesus, pegou um martelo e quebrou todos os discos dos Beatles. E todo mundo falou: você é louco, você vai viver de quê? Ele disse: eu não sei, mas eu não posso mais falar de quem eu não confio, eu não posso mais espalhar aquilo que eu não creio. Hoje eu acredito em Jesus, eu amo Jesus, eu quero viver para Ele. Família da esposa dele pegou o Cláudio, puseram uma camisa de força nele e internaram num sanatório. E o Cláudio ficou lá e só falava comigo através do telefone de outras pessoas. E todos os dias o Cláudio era dopado e ficava andando do sanatório de um lado para o outro, batia na parede, voltava. Batia na parede, voltava.
Esse era o tempo de exercício que eles tinham lá dentro do hospício. Todos os que estavam ali internados faziam a mesma coisa, era um fluxo e contrafluxo batendo na parede. Um dia o Cláudio fez de conta que tomou o remédio e não tomou, jogou fora o remédio. E ele foi para aquele pátio, e naquele pátio ele começou a andar junto com todo mundo. E os que monitoram os loucos estavam olhando, realmente está todo mundo louco, está tudo normal aqui. E de repente o Cláudio não aguentou mais, ele falou: eu não aguento mais, você não está louco coisa nenhuma, é demônio que tem em você. Começou a orar em línguas estranhas, impôs as mãos em um e ele pum, caiu. Depois ele impôs a mão no outro, pum, caiu. E ele impôs a mão no outro, pum, caiu. Os caras que olhavam e cuidavam daquilo falavam: cara, o cara tá louco, vamos tirar ele daqui, senão ele vai tirar o nosso emprego, porque ele tá louco. E o Cláudio foi orando e falou: nenhum de vocês está doente, vocês não têm problema em epilepsia nenhuma, o que tem em vocês é demônio, e eu estou aqui para libertar vocês, em nome de Jesus. Sai! Tiraram o Cláudio de lá, porque disseram que ele estava louco. Eu vou dizer para vocês, e o Cláudio continua louco até hoje por Jesus. Cristo em vós, esperança da glória. Eu não estou no futebol para jogar futebol, estou no futebol para, através do futebol, ganhar alguém para Jesus. Cristo em mim, nós estamos perdendo o jogo, povo de Deus. É a visão que temos das coisas de Deus que nos faz atrasar a obra. Jesus foi tão incomum que ele dividiu a história, fala antes e depois. Ele foi tão espetacular e tão incomum que a sua vida nos ensinou as 3 fases que todos nós, cedo ou tarde, enfrentaremos. Todos nós experimentaremos, cedo ou tarde, as 3 fases que Jesus passou. Ele dividiu a história está centrada nele. Antes dele era isso, depois dele aconteceu isso, e nós organizamos a história através do mais espetacular homem que passou e que pisou na face da terra. E eu vou dizer agora a vocês, João 19,14 diz: e era a preparação, o dia, sexta-feira, preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, que era 12 horas, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Fala assim comigo, era sexta-feira. Mas não para por aí, porque a Bíblia diz que todos gritaram: tirai, tirai-o, e crucifica-o. E disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Diga assim comigo, era sexta-feira. Deixa eu ler outro já para eu ganhar tempo aqui com vocês. João 19:31. Os judeus, pois, para que no dia de sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era preparação, sexta para o sábado, estávamos entrando no sábado. Olha o que diz o texto: pois era longo o dia de sábado. Fala, o sábado era um dia longo. Rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Fala, era sábado. Fala, dia longo. Lucas 24, lá no verso 1 diz: e no primeiro dia da semana, fala domingo. Estou contando a vocês os 3 dias de Jesus. E no domingo, primeiro dia da semana, muito de madrugada, as mulheres foram ao sepulcro levando especiarias que tinham preparado. Deixa eu pular o texto aqui,
para o verso 6, 24:6, onde os anjos disseram: ele não está aqui, mas ressuscitou. Vamos para 3 dias distintos: sexta, sábado e domingo. Dias diferentes, inigualáveis, que tiveram que ser vividos separadamente pelo nosso Senhor. Presta atenção agora. Cada lição que até o final do dia foi aprendida, virou história. Deus gosta de nos ensinar, parece pelo número 3. Eu estou querendo falar para vocês sexta, sábado e domingo. Mas no hebraico, o original do Antigo Testamento, o número 3 é símbolo de plenitude, de perfeição e completude. O número 3 representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fala, 3 em 1. O homem é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. Fala, 3 em 1. O tempo, passado, presente, futuro. Fala, 3 em 1. Espaço, largura, altura e profundidade. Fala, 3 em 1. Música, melodia, harmonia e ritmo. Fala, 3 em 1. Estado básico da matéria: sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. Bases da própria matéria dos átomos: prótons, elétrons e nêutrons. 3 em 1. Leis da natureza: gravidade, movimento e segregação. 3 em 1. Como o universo é explicado: ciência, física e matemática. 3 em 1. Segundo o cientista Dr. Adalto Lourenço, usando o número 3, Deus assinou a sua obra. A vida de Jesus é decidida em 3 dias. Esses 3 dias representam o que eu e você vamos passar ao longo de toda a nossa vida. De novo. Eu estou vendo, saindo fumaças, agora vulcões explodindo aí da cabeça. Eu vou lhe dizer, eu vou te simplificar. A vida de Jesus se resumiu em 3 dias. Em apenas 3 dias distintos e diferentes, resumiu-se a história toda. A minha e a sua história. Durante o nosso tempo de vida aqui, nós passaremos por 3 fases: a de sexta, a de sábado e a de domingo. E você vai ver que fase da vida você está. Mateus 10, 25 diz: basta o discípulo ser como o seu mestre. Ninguém aqui é maior que o mestre, amém? Mas ele manda ser como? Se é como ele passou por 3 fases distintas na sua história. E eu e você vamos passar também. Como foi com ele, assim será conosco. Ele encarou sexta-feira da cruz, sábado do túmulo e domingo da ressurreição. São fases, são etapas, são ciclos. E preste atenção agora no que cada uma significa. Jesus acaba de tomar a ceia com seus discípulos no cenáculo. João capítulo 13 narra esse episódio. E ele ama os seus discípulos, fala comigo até o fim. E ele toma o cálice da ceia e decide ir para o Getsêmani. E ali a Bíblia diz que ele se separa um tiro de pedra dos seus discípulos, se ajoelha numa pedra e começa a orar. E ali ele é tomado por uma angústia e um sofrimento tão fora da realidade dele, que o estresse e aquela angústia poderosa, num nível tão alto, tão grande, toma o seu corpo, toma a sua vida. E creio eu, grifo meu, creio que ele está vendo tudo o que tem por aí, o que vem por aí, o que ele vai passar. E a Bíblia diz que ele é tomado pela hematidrose, que é onde os vasos capilares da pele se rompem. Tal nível de estresse e angústia.
O corpo não suporta e ele começa a transpirar sozinho, e ali saem junto com o suor gotas de sangue, gotículas de sangue, e a Bíblia diz que ele passa a suar sangue. Em angústia profunda, ele vai para os seus discípulos, fala com eles, eles estão cansados demais, mas ele diz: deixe, é hora do Filho do Homem seguir o que dele está escrito. Mas imagina, ele se levanta e ele vê o seu amigo Judas vindo com uma multidão. Fale assim: é sexta-feira, preste atenção o que ele passou na sexta-feira. E vem o amigo Judas, e Judas lhe dá um beijo. Gente, beijo em sinal de traição, mas beijo não é traição, beijo é afeto. Às vezes a gente beija por cumprimento, a gente beija por gratidão, porque ama. Com Jesus foi diferente. Judas consegue vender o seu melhor amigo e entregá-lo à morte com um beijo, em troca de dinheiro, favores políticos talvez. Escute o que eu vou lhe dizer. Bote preço no seu chamado e o inimigo vai pagar por isso. Só que o preço que você receber pela traição só servirá como Judas para comprar o lugar da própria morte. Troque Jesus por qualquer outra coisa e o diabo vai, com certeza o diabo estará disposto a pagar, ele vai te dar. Mas por qualquer coisa que você trocar Jesus, isso só servirá para comprar o seu lugar de morte. Me diga, você já foi traído por alguém que diz que te ama? Primeiro, é inimaginável que alguém que você ama te traia, porque alguém que te beija, alguém que te reconhece, que te valoriza, na sua cabeça jamais vai lhe trair. Fale assim comigo: é sexta-feira, e o melhor amigo está traindo o amigo, e o amigo está sendo traído pelo melhor. Você já foi traído na vida? Então você já viveu a sua sexta-feira, você já sabe como é. Você acreditou demais no sistema, na igreja, no pastor, no líder, e o pastor traiu você. Então você sabe o que Jesus passou na sexta-feira. A Bíblia diz que se eu te contar da sexta-feira, se eu disser que ele está agora sendo conduzido como um ladrão, se eu disser que ele parece um salteador, que está todo mundo empurrando ele, depois que Judas o trai, agarram Jesus, levam-no como se fosse um ladrão, um salteador. Se você fosse discípulo dele, você acreditaria nele? Acreditaria que ele é o rei do universo? Você acreditaria mesmo que ele é aquele que haveria de remir Israel, tirar Israel das mãos de Roma? Você acreditaria que ele é o Messias prometido, quando você o ver, as pessoas empurrando, chutando o seu traseiro, batendo na sua cabeça, puxando os seus cabelos, colocando uma correia no pescoço, algemas nas mãos? Você, discípulo, acreditaria nele? Ele andou com você durante 3 anos, mas a Bíblia diz que os discípulos todos fugiram. Não ficou um para contar a história. Parece que sexta-feira então é o dia da decepção.
você trabalhou tanto uma pessoa, você treinou tanto, você deu suas madrugadas a ela, você saiu de casa, foi no hospital visitá-la, você deu comida, você comeu junto, você viveu junto, ele dormiu na sua casa, e quando você encarou o seu maior problema, ela simplesmente te abandonou, fugiu, falou: isso não é comigo, esse problema não é meu, ele que responda pelo BO dele, eu não quero saber. Foi isso que fizeram. Me diga, você já se dedicou por alguém, e depois esse alguém encontrou alguém que lhe deu 30 moedas, que você não podia dar, e deixou você sozinho? É sexta-feira. É sexta-feira. Então, Jesus é levado para o STF daquele tempo. Vai lá para a casa de Caifás. E lá não acham nele crime algum. Não acham nada errado que possa incriminá-lo, mas diferente do STF do nosso tempo, lá tem lei, e não pode matar ninguém sem julgamento. Então, para condenar, em primeira instância, ele não foi condenado, na segunda instância levaram ele para Pilatos, e chega em Pilatos, e Pilatos leva para a multidão e diz: não vejo nele crime algum. Passou também na segunda instância, depois ele levado a terceira a Herodes. Herodes olha para ele e fala: olha, quer saber, eu não vejo de que o acusar, manda de volta para Pilatos, para a segunda instância. E em todas as instâncias Jesus foi absolvido, porque a Bíblia diz que ele, como cordeiro mudo, é levado ao matadouro. Aquele que era sem pecado, ele se torna pecado em nosso lugar. Mas nele mesmo não havia pecado, nem mesmo os que o queriam condená-lo à morte encontrava pecado nele. Mas continua ali apanhando, xingado, esbofeteado. Ei, você já foi julgado injustamente? Então você já enfrentou sua sexta-feira. E você, sendo inocente, já acusaram você de alguma coisa que você não fez. É a sexta-feira. Você já apanhou sem merecer? Sexta-feira. Já foi esbofeteado, o sistema todo está contra você. Todos estavam aqui querendo a morte de Jesus, porque ele se tornou uma ameaça ao poder dominante da religião daquele tempo. Ele já era maior do que a religião. Ele é aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, ele foi coroado por anjos, anunciado, pregado entre os gentios, crido no mundo, e a Bíblia diz, e foi recebido na glória. Pilhas e mais pilhas de processos chegavam e se amontoavam na mesa do Sinédrio falando dele. Uma delas dizia: ele mudou a vida de um cobrador de impostos somente com a sua palavra. Depois chega outra notificação sobre ele aqui, Escutem isso: somente com uma saliva ele devolveu vista aos cegos. Esse homem é perigoso demais. Aí chega outra, logo em seguida: ei, gente, vocês não sabem da última. Somente com uma palavra, uma mão estendida, ele fez um paralítico andar. Chega outra depois, uma escrita na areia, livrou uma mulher do apedrejamento. Aí chega mais uma, ele apenas bastou falar um nome: Lázaro, sai para fora. E aquele que estava morto de 4 dias, cheirando mal, ressuscitou. E chega outra. Gente, tem mais uma aqui que vocês têm que saber. Bastou uma pequena oração, e tinha 15 mil pessoas, e de apenas uma oração, 2
peixinhos, 2 tilapinhas e 5 pãozinhos caseiros, transformou-se numa refeição para 15.000 pessoas. E aí chega mais uma. Gente, olha a última agora. Uma ordem, somente uma ordem, na proa de um barco, no meio da tempestade. Ele se levantou, ergueu as mãos, olhou para o céu e falou: vento, mar, aquietai-vos. E a Bíblia diz que as ondas pararam, o vento cessou, se fez bonança e eles chegaram sãos e salvos. Esse homem precisa ser parado. Ele já é maior que Moisés, ele já é maior que todos os profetas, ele é maior que a religião. E descobrimos, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é maior que a religião. Vamos pará-lo porque ele é Deus. Fale assim: é só sexta-feira. Não temos argumentos contra ele. Então vamos inventar uma narrativa. O que é uma narrativa? Vamos soltar uma mentira repetidas vezes, até que aquela mentira se transforme em verdade. Isso é uma narrativa, porque nós precisamos fazer a mente do povo pensar que este homem é pecador, que é digno de morte, mesmo ele sendo o rei do universo, e que todos os profetas profetizaram a respeito dele. Nós vamos lançar uma narrativa. Então vieram as narrativas, testemunhas foram compradas, e todos os que acreditaram nele ficaram perplexos. Alguém já ganhou, já conseguiu favores para se levantar contra você? Para tomar o seu lugar no emprego? Alguém falou de você, caluniou você, só para tomar o seu lugar? É sexta-feira. Jesus é preso como um marginal, esbofeteado como um ladrão e cuspido e insultado a nível de ignomínia, gente. Coroado de espinhos. Presta atenção, os espinhos da Palestina infeccionavam o couro cabeludo. E o primeiro lugar da reação dos espinhos eram os olhos. Inchavam os olhos e a testa. Por isso que a Bíblia diz que em Isaías 53, ele ficou irreconhecível. Puseram-lhe uma coroa de espinhos e saudavam: salve, rei dos judeus. Mas a Bíblia não para aí. A Bíblia diz que na sexta-feira, fala sexta-feira, ele foi açoitado com chicote, e o flagelo romano tinha 9 tiras. Era um pedaço de um cabo de madeira, um metro e alguma coisa, 1,10 m de tiras. Tinham 9 tiras no flagelo. Alguns chegavam até 3 metros. E durante a extensão das tiras tinham pedaços de ossos, pontas de lanças e na ponta anzóis. Significa que ele foi condenado a 39 chibatadas. Só que se você fizer as contas de 39 vezes 9 tiras tocando sua carne, ele levou 351 chicotadas ou chibatadas ou açoites. 351 açoites que, quando tocavam sua pele, puxavam, arrancavam, dilaceravam a pele, e ele ficava em carne viva, sangrando com peles penduradas. A Bíblia diz que a sua carne ficou moída, esmagada, seu rosto desfigurado, conforme Isaías 53. Mas a Bíblia diz também que no Salmo 50, verso 6, arrancaram, ele deu as costas aos que o feriam, e arrancavam a sua barba com a mão. Gente,
Deixa eu falar um negócio que a Vânia faz lá em casa. A Vânia se formou nesse negócio de, como chama esse negócio de tirar as coisas? Depilação. Ela tem lá 300 diplomas de depilação. Todo mundo que vai lá para fazer esse negócio, a alma sai do corpo e volta. Eu fico só na intercessão no meu quarto, para ver quem entrou, e aí sai o grito que estronda o prédio, e aí vem multa para a gente, mas eu falo, o que aconteceu? Aí a pessoa não consegue nem falar, né? Tá tudo bem? Que foi? O que aconteceu? O braço caiu? É que a alma não voltou ainda de tanta dor. Agora vem cá, a Bíblia diz no Salmo 56 que arrancaram a barba com as mãos. E ele foi ao meio-dia da sexta-feira colocado lado a lado com um ladrão samaritano. Sabia que Barrabás era samaritano? E que eles odiavam, os judeus odiavam os samaritanos, e queriam matar os samaritanos, e ele foi colocado lado a lado com um samaritano, com Barrabás, e ali, ainda assim escolheram Barrabás, e a Jesus disseram crucificam. Aqueles mesmos que uma semana antes tiraram seus mantos para ele passar, gritavam salve rei dos judeus, agora, diziam, crucificam. Fala assim comigo. É sexta-feira ainda. Mas sexta-feira é tudo isso? É. Ele agora vai perante Pilatos. Os seus discípulos na sexta-feira, Lucas 24, 21 diz, ora nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Estavam decepcionados, porque o rei estava sendo morto. Para os seus discípulos, sexta-feira era um misto de desespero, decepção, incredulidade e dor. E a pergunta que vinha era por quê? Por quê? Por quê? Muitos passavam pelo caminho enquanto ele estava sendo levantado, e a Bíblia diz que eles balançavam a cabeça, viravam o rosto e diziam, esse aí é o que disse que se levantaria, esse aí é o que disse que restauraria Israel, esse aí é o que disse que salvaria o povo judeu. Ele não é ninguém, está morrendo como todos. Então Jesus vai para a cruz. E a Bíblia diz que cravos de até 15 centímetros, de 13 a 15 centímetros, perfuram suas mãos. E ele, com cravos de 23 centímetros, perfuram seus pés. A dor é alucinante. Então, em dado momento, Cristo olha para os céus, entrega o seu espírito e vai para o lado e dá o último suspiro aqui na terra. A pergunta é, que história é essa? Me perguntem, que história é essa? É a história da sexta-feira, que todos nós vamos enfrentar. Um dia nós vamos ser julgados injustamente, vamos apanhar sem merecer, vamos ser humilhados, vamos nos tornar uma vergonha pública. Um dia todos vão se unir para nos condenar. Um dia nós vamos chorar sem ninguém para enxugar as nossas lágrimas. Um dia vamos pagar o preço que não é nosso. Um dia nós vamos gritar e não ser ouvidos. Um dia nós vamos pedir socorro e não vamos ter socorro. Um dia vai ser sexta-feira, onde o nosso amigo vai nos trair com um beijo. Aquele que anda conosco vai nos trair. Nós jamais imaginaríamos que alguém que nos ama nos traísse. Muito menos esse meu amigo, pois ele vai te trair. Sexta-feira é tempo de ser traído por um amigo em troca de favores. Sexta-feira é terrível. É um tempo onde o inferno acelera as batidas dos tambores nos ritmos frenéticos e alucinantes das trevas, e ali eles estão gritando bem alto no seu espírito: acabou! Você perdeu! Vencemos! Oraram tanto, que adiantou? Ele morreu!
oraram tanto que adiantou. O outro ganhou as eleições, nem sabiam que as urnas estavam fraudadas, oraram tanto que adiantou. Todos nós vamos entrar na sexta-feira. Sexta-feira é tempo de sepultar o seu morto. Sexta-feira é o dia que vocês vão ver o Kevin aqui no caixão. Sexta-feira, Geraldo e Neuza, é o dia que você vai ver o Murilo aqui. Sexta-feira é o dia que eu velei minha mãe. Eu já fui traído. E a dor é terrivelmente forte. Eu já fui envergonhado. Eu já fui exposto publicamente. E às vezes é uma dor emocional tão forte que te leva ao chão. Mas nada se compara com a perda da morte. Nada. Nada se compara com a perda de um pai, de uma mãe. Minha mãe, quando morreu, na quinta-feira foi que minha mãe morreu. No dia anterior eu fiquei a noite inteira aos pés do Senhor, acordado. Eu saí do hospital, eu liberei minha mãe. Eu fui para casa. E eu fiquei ali, chorando aos pés do Senhor. A noite inteira eu fiquei do lado de fora de casa, no meu quintal. E eu chorava por ela e eu dizia: Deus, eu troco meu lugar com ela. Só tira ela de lá, por favor. Leve-me no lugar dela. Eu só falava isso. E eu ajoelhava, e eu levantava, e eu andava. Então eu fui chamado no hospital e eu a vi morrer nos meus braços. Eu fechei os seus olhos. Dei um último profundo, silencioso e desespero abraço nela. Enquanto eu chorava, eu só dizia: Deus, obrigado pelo tempo que o Senhor me permitiu viver com ela. Obrigado. Sexta-feira é o tempo em que a morte se assenta vitoriosa e absoluta no seu trono. E ela grita para mim: o seu Deus não te ouviu. O seu Deus fracassou. Jesus disse, Lucas 22, 53, eu estive todos os dias no templo e não estendestes as mãos contra mim. Contudo, essa é a vossa hora, quando as trevas dominam. Fala assim: sexta-feira é a hora do inferno, é a hora das trevas se levantar contra nós. É hora de perseguição injusta, é hora de falência da empresa, é hora de divórcio não planejado. Tudo é sexta-feira. É hora que a vida dá um golpe em Deus e naqueles que confiam nele, que acreditam nele, onde o inferno festeja gritando vitória. Lá dentro, no fundo, no mais profundo da nossa consciência, quase nos enlouquecendo. E o que só nos resta fazer na sexta-feira é como as mulheres fizeram: chorar. Até que nós ouvimos uma voz como um trovão. Até que um estrondo acontece. Até que um sobrenatural nas nossas emoções toma conta de nós. E uma voz poderosa como de um anjo vem e ressoa nos nossos corações, nos nossos ouvidos. E ele diz assim: calma aí, inferno! Ainda não acabou!
É só sexta-feira, mas o domingo vem aí. Espere, porque o domingo vem aí. Você que está vivendo a sua sexta-feira, essa é a sua vida de sexta-feira, e você vai passar por ela. E quando você passar, vai chorar igual criança. Mas veja que a sua vida não para na sexta-feira, também vem o sábado. A Bíblia diz em João 19:31 que o sábado é longo. Fala comigo, o sábado é longo. O que é sábado longo? É que depois que a tragédia nos abate, não tem explicação. O céu está em silêncio. Você pergunta por quê, o que aconteceu, e só fica ali remoendo a dor da impotência. Sábado do silêncio. Ninguém explica. É o tempo de fazer perguntas, e fala comigo, e não obter respostas. Já aconteceu algo com você e você não sabe por quê? E nunca falaram para você por quê? É o sábado. Parece que o céu está em silêncio. Deus está em silêncio. O céu está fechado. É tempo de túmulo lacrado, gente. Sábado é tempo de sofrer anestesiado. É tempo de chorar sozinho e sofrer uma longa espera. Enquanto isso, no inferno, há um frenesi de carnaval contra a nossa vida. E a festa é regada a enxofre e trevas. Amado, o sábado do silêncio é inexplicável, mas ele vai chegar. E eu estou aqui para dizer a você que todas as medidas injustas contra os santos de Deus ainda não está completa, por isso que o sábado é silente. Parece que Deus te esqueceu. Não, é que Ele está esperando o inferno encher a sua medida de maldade contra nós. Deus só está em silêncio, trabalhando a nossa virada. Não desista, Ele só está trabalhando a nossa virada. Eu sei que está doendo, eu sei que é sábado, mas não desista do seu Deus, porque o domingo vem aí. Lucas 24 conta como foi. E no primeiro dia da semana, fala comigo, domingo, muito de madrugada, as mulheres foram ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. E estando elas ali, diz o verso 5, atemorizadas, porque elas chegam no sepulcro para perfumar o ambiente do lugar da morte do Senhor. E de repente eles veem a pedra rolada de dentro para fora. Elas olham o selo de César no chão, a pedra rolada, a tumba aberta. E elas olham para dentro do sepulcro e vê que os panos foram deixados ocos. Jesus não se debateu para sair dali, Ele não estava lá. Ele atravessa aquele material glorificado. E a Bíblia diz no verso 5 que 2 anjos sentam-se absolutos sobre a pedra, olham para elas e perguntam: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou, como havia dito. Não busque entre os que morreram aquele que venceu a morte. E hoje, você que passou pela sexta, você que passou pelo sábado, você vai entrar hoje no seu domingo. Chegou a hora, foi sexta-feira na sua vida, não desista, o domingo vem aí. Hoje é sábado, não desista, o domingo vem aí. Se coloque em pé, vamos experimentar o amanhã da ressurreição. Ele vive, Ele vive, e Ele vive, Ele vive. Como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Jesus, aquele que
você entrou no sábado sem explicação. Eu sei, ele também sabe, mas tudo foi uma preparação, porque ele estaria dizendo hoje: chegou o domingo da sua vida. Oh morte, onde está o seu poder? Onde está o seu aguilhão? Jesus te venceu no Calvário. É sexta-feira, irmão, mas alegre-se, porque o domingo vem aí. Ele chegou na sua vida. Ele chegou na sua vida. O domingo chegou na sua vida. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou. Aleluia. Ouçam isso. Ressuscitou. Domingo de Páscoa. O Alexandre me chama às 5 da manhã. E ele me chamou e disse: pastor, vem aqui rápido, porque a Ana quer se despedir do senhor. Ela está morrendo. Ela vai embora hoje. Eu me levantei, troquei de roupa, me ajoelhei e falei: Senhor, se algum anjo apareceu para Ana e disse que ela morreria hoje, e é a sua vontade, eu nunca quero te contrariar. Porém, eu tenho uma ordem de seguir um protocolo que o Senhor estabeleceu. Eu vou lá para tirar a Ana do hospital e eu vou repreender esse espírito de morte. Se não for o espírito de morte e foi o teu anjo, me perdoa. Agora, se foi o espírito de morte, ela não vai morrer em nome de Jesus. E eu fui para lá. Cheguei, eu tive meia hora com ela sozinho. E realmente ela estava num quadro muito difícil. Mas eu impus as mãos sobre ela e ordenei. E eu disse: conforme diz as Escrituras. Ela estava vivendo a sua sexta-feira. Mas eu era a resposta para ela, que o domingo chegaria. E eu disse: em nome de Jesus, espírito de morte, eu te repreendo. Ela não cumpriu os seus dias. Segundo a palavra de Deus, ainda não é tempo dela ir embora. E eu proíbo você de levar essa vida em nome de Jesus. E saí de lá. E a Ana está ali atrás, para a glória do Senhor. Eu não sei o que aconteceu na sua sexta-feira e nem no seu sábado, mas eu sei de uma coisa: não desista desse Deus, porque o domingo vem aí. Eu quero chamar você, porque é o tempo do seu domingo. Eu quero chamar você para Ele. Não sei, não preciso saber, Ele sabe. Você que precisa se encontrar com Jesus, levante a sua mão. Não venha aqui à frente, porque não vai caber ninguém aqui. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Você que andou longe dele, lembre-se de tudo que ele passou. Quando você sentir isso na sua vida, você só vai saber que é a sua sexta-feira. Levante a sua mão aos céus e põe a outra no coração. Você vai fazer uma oração comigo. E essa oração vai ser uma oração de arrependimento. Uma oração para tirar a unção da lesma. A miopia da lesma. A lentidão de raciocínio. Deus. O Senhor disse que era para eu falar essa palavra, Deus. E eu estou falando essa palavra. Desperta esse povo guerreiro, valente. Levanta esse povo como um exército. Até o vale de ossos secos viu a tua glória, Deus. Até os ossos ressequidos ouviram a tua voz. Faz esse povo te ouvir hoje. Oh, Rabacharamana. Levanta a sua mão. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados cometidos através de palavras, pensamentos, gestos,
atitudes, obras. Perdoe pela minha demora, pelo meu raciocínio lento, pela minha acomodação, pelas preocupações com esse mundo. Apaga o meu nome do livro da morte, escreve o meu nome no livro da vida, e me recebe hoje, ressuscitado dentre os mortos, para glorificar o teu nome poderoso, e declarar que o céu reina na minha vida, e o Senhor me despertou para uma grande obra. Eu tenho uma palavra para alguém aqui agora, que Deus está me falando. Pessoas que já desistiram e disseram que estão velhos para Deus, e que agora não tem mais nada para fazer. Assim diz o Senhor: ainda na velhice os meus darão frutos. Não pare, porque você está entrando no seu domingo. Domingo vem aí. Passou tanto tempo na sexta-feira que perdeu o referencial do amanhã. Passou tanto tempo sem explicação no sábado, porque o sábado está escrito, é longo, mas a Bíblia diz no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhã da ressurreição. Deus renova a vida desse povo, recebe como um filho amado, perdoa os seus pecados, e escreve o nome deles no livro da vida do Cordeiro. Assim eu oro e selo essa oração em nome de Jesus. Quantos fizeram essa oração? Levanta a mão, só faz assim, segura aí. Pai, essas mãos levantadas, proteja eles na família, no trabalho, no lazer, seus filhos andando por aí. Torne os filhos deles invisíveis aos sequestradores, ao homem mau, ao homem violento. E agora eu envio sobre eles todas as bênçãos descritas na tua palavra. Aqui um filho tem direito, envia sobre eles agora. E eu os declaro e os apresento pessoalmente como filhos amados e queridos, que acabaram de escrever os seus nomes no livro da vida. Assim eu oro e os abençoo no nome de Jesus. Dá uma salva de palmas pela vida deles. Assim diz a palavra santa do Senhor, lá em 1 de Coríntios 11, 23, 24, 25, 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, fala assim comigo, tomou o pão, e eu, havendo dado graças, disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice. E ele disse: esse é o novo testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Estendam as mãos para cá, por favor. Pai, de simples elementos, há a figura do corpo e do sangue do Senhor. Transforma espiritualmente aquele que estiver doente, enfermo hoje, ao participar da ceia, sejam curados milagrosamente. Sejam curados na alma, na mente, no espírito, no corpo. Sejam curados emocionalmente, fisicamente.
Que porção tua do céu desça sobre esses elementos e eles sejam consagrados e abençoados neste lugar, em nome de Jesus. Peguem do cálice, peguem do pão. Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus, aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Jesus, Aleluia. aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive está para sempre. Jesus, ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está para sempre. Jesus, ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou.
que ainda faltam. Vamos, enquanto os irmãos pegam ali, continuemos. Segura o seu cálice e o seu pão, por favor.
castigo que nos traz a paz hoje foi tudo sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pão simboliza o corpo do nosso Senhor, que foi esmagado, triturado e moído em nosso lugar. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Estamos aqui ceando juntos até que tu voltes. Coma do pão. Depois de sofrer todo o flagelo por nós, a Bíblia diz que o nosso Senhor foi para a cruz. Um homem adulto tem aproximadamente 5 litros de sangue no corpo, e a Bíblia diz que ele derramou todo o seu sangue por nós. O nosso preço custou exatamente o sangue dele. Por isso que nós tomamos o cálice, que é o preço que foi pago pela nossa vida, pela nossa redenção. E graças a esse preço pago, temos acesso ao coração do Pai. E assim, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor não desistiu de nós. Foi até o fim e pagou o preço pela nossa vida. E nós aqui testemunhamos no mundo espiritual, no mundo físico, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, para a glória de Deus o Pai. Tome do cálice. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e viva estás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e viva estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo. Aleluia! nome estás. Fique de pé e adore ao Senhor. Venceste, Ele venceu! Ele venceu! Ele venceu! a vazia agora está. Aleluia! O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, Ele é invencível, é inigualável, não há outro como Ele. Hoje e sempre, Ele reina em nossas vidas. O seu domingo chegou. Tu é o reino, tu é a glória, Aleluia! acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Segura um pouco pra mim. Gente querida, ali atrás, Dona Ângela, Maurício, vou na casa de vocês essa semana. Maurício, prepara o bolo de beterraba.
Eu vou lá, eu sei que você escapou, queria escapar de fininho para não fazer o bolo. Pode fazer. Vou lá. Deus abençoe. Ó, gente, lá atrás tem algumas coisas para vocês comerem.